essa noite em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Muito bom, estou muito feliz. Você está feliz? Você está alegre? Você tem expectativa no seu coração? A expectativa, ela é uma ferramenta que tem que estar no nosso coração latente. Você tem que vir aqui com expectativa. Você não pode sair da sua casa e chegar aqui numa reunião como essa e sair da mesma forma que você entrou. A expectativa é uma ferramenta que produz a fé na nossa vida. A fé, ela salta quando nós temos expectativa. Sempre quando nós vamos querer receber alguma coisa, ouvir, nós temos que ter essa expectativa. Porque o que nós ouvimos muda a nossa vida. Está comigo? Como eu fui apresentado, eu sou Altair Tolentino, eu tenho 57 anos de idade, eu sou casado com a Jane, mas a Jane, nós temos 38 anos de casado, nós temos 4 filhos, e desses 4 filhos nós temos 8 netos por enquanto. Você pode dar um sorriso por mim? Estou muito feliz por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, viu, meu irmão? Mas aqui, eu quero falar algo para vocês, que nós podemos viver acima da média com um propósito. Deus, ele tem propósito em todas as coisas. E para que nós possamos viver um propósito de Deus, nós precisamos de entender algumas circunstâncias a qual Deus quer falar conosco, a qual Deus quer nos ensinar, para nós podermos pegar todas essas verdades e aplicar na nossa vida. Eu queria te incentivar, você que está com seu celular aí, abre seu celular, pega seu bloco de notas, escreve. Eu vou entregar algumas verdades para você, e você é como os bereanos, você vai anotar, chegar em casa, você vai confirmar se está tudo dentro de um padrão, não é verdade? Sim ou não? Amém? Porque às vezes a gente anota, e no decorrer da semana você busca aquelas verdades, e aquelas verdades te alimentam. Nós não podemos só ser ouvintes, nós temos que ser espectadores mesmo, né? Ter expectativa daquilo que nós estamos recebendo. E eu quero falar então, para a gente viver um pouco acima da média, para a gente viver um propósito. O que é você viver acima da média? É você sair da posição que você está. Tolentino, eu vivo bem, mas eu estou falando que você pode dar um up, viver um pouquinho a mais, dar um passo a mais, sair da média, sair, não vou falar da mediocridade não, mas é você sair da posição que você está, é você dar um passo crendo naquilo que você pode ser, é sair da sua posição. Tolentino, eu ganho 5 mil, eu vou querer ganhar 7.500, vou querer ganhar 10 mil. Tolentino, eu estou querendo montar meu negócio, eu vou dar um passo a mais de fé e vou montar meu negócio. É disso que eu estou falando, é você ter expectativa de viver uma vida um pouquinho acima da média, porque quando nós olhamos lá para fora, nós observamos que tem muita gente também que está paralisada, está parada, satisfeita com aquilo que está vivendo, como diz, deixa a vida me levar. Mas Deus não nos chamou para viver dessa forma, Deus nos chamou para nós vivermos um pouquinho acima da média. Você está comigo? Então abra a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. Aleluia. Quando você receber algo que alegra seu coração, você diz assim, glória a Deus. Então Paulo, quando ele escreve ao jovem Timóteo, um jovem de 16 anos de idade, ele diz assim, Timóteo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Quem é salvo aqui? Quem já entregou a sua vida a Jesus? Este é o primeiro desejo que Deus tem, que todos os homens venham a ser salvos. E o segundo desejo é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Ao pleno conhecimento da verdade. Você tem que conhecer aquele que te chamou, aquele que te arregimentou, aquele que foi para a cruz e pagou o preço por você e colocou você nessa posição. Você precisa de conhecer Ele. Ele disse, conhecereis a verdade, e esta verdade, ela vos libertará. Aleluia. Então a salvação é o primeiro projeto que Deus tem para a vida do homem, e depois quer que o homem cresça, que ele venha receber tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, toda a plenitude de Deus, o homem possa
tomar para si e viver aquilo que Deus já estabeleceu. Deus, ele não vai estabelecer, ele já estabeleceu. Aleluia. Olha o que 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 disse. Olha, você vê que coisa maravilhosa. O seu divino poder nos deu tudo de que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento. É o pleno conhecimento que vai trazer, que vai atrair para você tudo aquilo que você precisa. É o conhecimento de quem você é, de quem é aquele que te chamou, quem é aquele que fez a obra redentora na sua vida. Aleluia. Nós não somos um mero espectadores em Deus, não. Deus tem um plano, algo poderoso para as nossas vidas e através das nossas vidas. Eu quero dizer para você que você é valioso, você é importante, você não é qualquer pessoa. Você está comigo? Então Deus, ele tem interesse nas nossas vidas. E o nosso Deus, ele é um Deus da prosperidade, ele é um Deus da grandeza, ele é um Deus da riqueza, e Deus tem prazer que nós tenhamos uma vida de prosperidade, que nós possamos avançar nas nossas finanças, que nós possamos crescer, que nós possamos ter uma vida financeira e, acima de tudo, uma vida abundante. Quando eu falar de prosperidade, eu queria que você entendesse que eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando num estilo de vida, é algo que Deus criou para que nós possamos viver, tudo de uma forma equilibrada. Tudo que é demais dá problema, tudo que é beira é perigoso, é uma forma equilibrada, e Deus nos chamou para nós termos uma vida equilibrada. Você está comigo? Então Deus, ele tem esse prazer, e é evidente quando nós olhamos algumas passagens bíblicas, que nós observamos como que Deus, ele investe nas nossas vidas, como Deus, ele quer fazer algo poderoso nas nossas vidas. Quando a gente olha toda a palavra, segundo estudiosos, Deus, através da sua palavra, ele fala em 2.350 vezes sobre dinheiro, e sobre fé, fala 700 vezes, sobre saúde, fala umas 400 vezes. Quer dizer, é um detalhe que preocupa a Deus, é um detalhe que chama a atenção de Deus, quando nós falamos de prosperidade, quando nós falamos de dinheiro, e Deus, ele se preocupa com isso. Olha para vocês verem, no livro de 3 João, capítulo 1, versículo 2, João disse aqui: amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele faz voto, que nós cresçamos, corpo, alma e espírito, que você seja suprido também das suas necessidades, que você possa viver uma vida abundante. A palavra prosperidade no grego é enodo, quer dizer, uma viagem bem sucedida, garantir um bom resultado. Quando você fala que é prosperidade, é você dizer: a minha caminhada é bem sucedida, eu sou bem sucedido na minha casa, eu sou bem sucedido no meu trabalho, eu sou bem sucedido na minha empresa, aonde eu for, eu sou bem sucedido, eu sou próspero. Aleluia. Você está comigo? Olha o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8, ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, não é só numa área, é na sua vida, em tudo que você vai fazer, você pode ter ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós vamos ter em todas as áreas da nossa vida suficiência, abundante, para nós suprirmos toda a boa obra. Quando nós falamos em toda a boa obra, nós estamos falando: eu posso abençoar a vida do meu irmão, eu posso abençoar a vida da minha mãe, eu posso tirar a minha família de uma situação, colocar ela em outra, eu posso ser bênção no corpo de Cristo, eu sou extensão da igreja, o pastor pode contar comigo, porque eu sou próspero.
Você está comigo? A palavra suficiência, no grego, é autarqueia, uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários, estar suprido em tudo, as necessidades para a vida, um espírito contente com toda sorte, uma porção de contentamento. Olha para você ver o que Deus quer que nós vivamos, contente em todas as áreas. Aleluia. Você está me entendendo essa noite? O que Deus quer comunicar a seu espírito? Quando Paulo ele escreve a igreja de Filipenses, olha o que Paulo diz para a igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Temos que ter expectativa em Deus. Temos que crer naquilo que Deus é, naquilo que Deus pode. Aleluias. O próprio Deus, Ele é o Deus da prosperidade. Ele tem toda a condição, Ele tem prazer em nos suprir tudo aquilo que nós precisamos, superabundante, para toda a boa obra. Você está comigo? Você pode ajudar pessoas, você pode tirar pessoas do anonimato, você pode fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Aleluias. Eu aprendi, eu gosto de andar bonitinho. É porque eu sou metido? Não, porque eu aprendi que eu sou filho de Deus e eu sou próspero. Eu sou um representante legal de um Deus poderoso que criou todas as coisas. Aleluias. Quando olha para mim, é Deus em mim. Jesus disse que o Espírito de Deus, Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. O que é que eu entendo? Aonde eu vou, Deus vai comigo. Eu projeto, Deus projeta comigo. Eu faço, eu conquisto, Deus conquista comigo. Mas se eu também retroceder, Ele está comigo. E Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para crescer. Você pode dizer glória a Deus? Agora, tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Olha para vocês verem, quando Deus chamou Abraão, lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 13, Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Quer dizer, eu vou lhe prosperar, eu vou lhe dar riquezas, eu vou lhe dar governo, eu vou lhe dar dinheiro, eu vou lhe dar funcionários, eu te abençoarei. Deus disse isso para Abraão. Mais à frente um pouquinho, Deus disse para Abraão assim: e farei de você uma bênção. Quer dizer, eu te abençoarei. Abraão ia receber. Você será uma bênção. Abraão teria que dar. Você vai ser bênção em todas as famílias da terra. E chegou até mim, chegou até você, através de Cristo. Então, quando tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Deus tinha propósito na vida de Abraão, que ele seria um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Aleluia. Quando eu olho aqui, eu vejo empresas, eu vejo 1000 funcionários, eu vejo 100 funcionários, eu vejo prefeito de Contagem, prefeito de Belo Horizonte, deputado, grandes industriários, sim ou não? É assim que Deus te vê, é assim que Deus nos olha. Deus, Ele não olha de lá e vê um homem derrotado, um homem fracassado, o homem que onde as mulheres hoje têm tomado a posição dele, o homem que casa e a mulher que manda. Não, Deus vê um homem que assume o governo, a qual foi instituído, a qual foi estabelecido sobre a vida dele. Aleluia. Você está comigo? Você pode dar assim, glória a Deus. Sempre a vontade de Deus se cumpre para um propósito, nada pessoal. Deus é um Deus de propósito. Quando nós não entendemos essas verdades, nós tornamos acumuladores, e muitas vezes o dinheiro, a riqueza, não serve nem para a gente, nem para a pessoa própria, porque não tem a visão daquilo que Deus estabeleceu. Veja bem o propósito da criação.
Hebreus capítulo 11, versículo 3. O livro dos Hebreus diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado, alguma outra versão diz criado, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, as coisas que não aparecem. Quer dizer, Deus criou todas as coisas. Tudo o Senhor criou. O ouro, a prata, as riquezas da terra, é de Deus. Aleluias. Deus é o Criador. Ele é o proprietário de todas as coisas. E quero dizer para você, Deus não tem problema com dinheiro. Nós é que temos problema. O dinheiro na nossa vida que é um problema. Quando nós não entendemos o propósito, a riqueza se torna um problema. Aleluias. Ele é a suficiência, Ele é poderoso, Ele é criador de todas as coisas. Aleluias. Pessoas correm atrás do dinheiro. Pessoas correm atrás da vida. É uma corrida de ratos. Eu já vivi assim, correndo dia após dia atrás do dinheiro. Quando nós entendemos os propósitos, quando nós entendemos quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos, nós paramos de correr atrás do dinheiro. A prosperidade é como um rio. Um rio, para ele ser verdade, ele precisa de ter uma fonte. A fonte, ela começa a produzir e aquela água vai construindo aquele rego vai tomando forma, e vem outro córrego, e vem outro córrego, vem uma cachoeira, vem outro rio, vem outra fonte, e quando nós olhamos, aquele rio se torna caudaloso, e aonde ele passar, ele cria vida, ele alimenta. A nossa vida de prosperidade é como você pular dentro desse rio, e ir descendo. Você sabe quem é a fonte, você sabe que é o Criador, Deus é a fonte, e essa fonte ela é inesgotável. Você pode descer, se banhar nela, mergulhar nela, porque você vai ser suprido em todas as coisas. Entra nela e deixa que ela te leve, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade, sabendo que é Ele que é a sua fonte. Aleluia. Você está comigo? Você pode entender essas verdades nessa noite? Aleluias. As pessoas vivem além da vontade de Deus, correndo atrás. Hoje eu tenho que matar um leão, e quer matar um leão após leão. Vive uma vida de escassez, uma vida de corrida, aonde não são supridos. Veja bem essa estatística: 46% dos casais brigam por finança, dinheiro. 57% de divórcio, questões financeiras, dinheiro. Um de quatro conflitos de casais é financeiro, dinheiro. As famílias endividadas em 2023, 78,3%. As dívidas atrasadas, 29,7%. Quer dizer, as pessoas correm atrás do dinheiro, corre, estão endividadas, né? Ano passado o governo lançou um projeto, aí caiu um pouco essa estatística. Essa fonte é na Confederação Nacional do Comércio. Mas observamos que as pessoas correm atrás do dinheiro. E a prosperidade bíblica, eu refuto que é uma verdade de Deus, ela pertence a Deus. Ele que criou a prosperidade bíblica. Não estou falando dessa prosperidade que as pessoas dizem aí fora, de uma prosperidade daquilo que Deus tem para os seus filhos, aquilo que Deus já estabeleceu na vida dos seus filhos, e nós recebemos como um estilo de vida. Nós andamos como um estilo, é algo natural eu prosperar, é algo natural eu conquistar, é algo natural eu comprar um carro, é algo natural eu comprar uma casa. Aleluia. Sem esforço, sem briga, sem contenda, sem ira, porque eu estou no rio. O rio, ele vai suprir, o rio, ele vai me alimentar. Aleluia. Você está comigo, querido? Você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? É um estilo de vida. Faz assim: eu tenho um estilo de vida. Deus estabeleceu um estilo de vida. Aleluia. Veja bem, Gênesis capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 25, Deus criou algumas coisas e estabeleceu, Ele organizou outras coisas.
Ele pegou a terra num caos, e de Gênesis 3 até 25, ele estabeleceu tudo perfeito, e quando ele terminou de fazer isso, ele disse que ficou bom, a terra ficou bom. Mas no versículo 31, quando Deus termina de criar o homem, ele diz, ficou muito bom. Nós somos excelentes em Deus, nós somos perfeitos em Deus. Você precisa de conhecer a sua origem. Quem é você? Quem que criou você? Qual é o propósito que você tem na face da terra? Qual é o propósito que você foi estabelecido lá na sua casa? Veja bem, se nós não tivéssemos Moisés, as leis não tinham chegado. Se nós não tivéssemos o apóstolo Paulo, nós não tínhamos recebido a igreja. Nós observamos que muitos homens vieram à terra e não cumpriram o seu propósito. E pessoas que deram prejuízo ao mundo, pessoas inteligentes, pessoas que tinham coisas maravilhosas para estabelecer, e deixaram passar. Querido, eu e você, nós temos um tempo e um propósito de Deus para concluir nessa terra. Você foi chamado por Deus para concluir. Então veja bem, o homem, quando foi criado, ele foi colocado num ambiente perfeito, num ambiente chamado Éden. A terra já era perfeita, a terra já era boa. Deus ainda cria um ambiente perfeito, um Éden, e lá coloca o homem. Lá não tinha necessidade nenhuma, lá o homem era suprido em tudo, nada faltando, nada quebrado. Ele tinha a paz, ele tinha o shalom de Deus, ele era tudo em Deus. Era como se fosse um DNA, uma cobertura que estava sobre a vida do homem, ele se revelando aquilo que ele foi criado para ser. Aleluias. Ele tinha a vida zoe de Deus, ele tinha a vida de Deus fluindo através da vida dele, comunhão. E Deus estabeleceu o governo. Olha, você vai gerir, você vai administrar todas as coisas, todos os animais você vai dar nome, você vai administrar a terra. Deus é o Deus dos céus e deu a terra para os homens. Imagine quem é você. Você é poderoso em Deus. Temos que abrir os nossos olhos do entendimento e começar a nos enxergar por dentro quem nós somos. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você é algo que Deus estabeleceu. Aleluia. Algo poderoso, algo maravilhoso. Você tem o DNA de Deus. Você tem a cobertura de Deus, você tem a proteção de Deus. Adão não tinha casa, mas tinha toda a madeira da terra. Adão não tinha carro, mas tinha todo o ferro da terra. Aleluia. Suprido em tudo, nada faltando. Eva não tinha maquiagem, mas tinha todo o obedélio da terra, todo o suprimento necessário. Deus fez para o homem. Deus não criou o homem para depois criar o suprimento, não. Deus criou todo o suprimento, depois criou o homem. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus disse assim: olha para os pássaros, eles não plantam, nem ajuntam, nem colhem e colocam em celeiro. Não é que o nosso Pai Celestial tem cuidado deles? Não é vós mais importante do que eles? O que Jesus estava dizendo? Coloca a sua fé para poder enxergar quem é você. Coloca a sua fé em ação para você discernir o que Deus tem na sua vida, o que Deus já fez para a sua vida. Aleluia. Você está comigo? Então o homem, lá no Éden, perfeito, ele andava em fé. Ele andava pelo aquilo que Deus dizia. Deus dava os comandos e o homem executava. E o homem era bem sucedido em tudo que ele fez. Em Gênesis 1:26, foi a última criação, foi a criação do homem, e Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aleluia. Você é a imagem e a semelhança de um Deus criativo, a imagem no espírito, a semelhança do caráter. Nós temos que desenvolver esses atributos que foram colocados nas nossas vidas, diante dos propósitos que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Você está comigo? Quando você olha para sua esposa, desenvolva o caráter
que Deus criou você para ser. Quando você for fazer os seus negócios gerar vida, construir a sua empresa, construir os seus sonhos, construir os seus projetos, gere o caráter que Deus colocou na sua vida. Fé. O homem andava por fé. Aleluias. Isaías 43, 7 diz assim: Deus criou o homem para a sua glória. Nós precisamos nos localizar em Deus. Olha para vocês verem o que Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Jesus falou assim para os seus discípulos: que o povo diz a respeito do Filho do Homem? Aí os discípulos disseram, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tomado pelo Espírito, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. A identidade de Jesus foi revelada. Nós temos essa identidade, nós temos que saber quem nós somos. Ele disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está revelado a identidade e a paternidade. Quem é o nosso Pai? Quem é que cuida? Muitas vezes nós somos frustrados por causa dos nossos pais naturais, por causa da nossa família, mas o nosso Pai é Deus. Ele é o Criador, Ele é que supre todas as coisas. Temos observado homens paralisados: porque você não conhece a minha vida, você não sabe de onde eu saí, você não conhece a minha história, quem foram os meus pais. Você tem uma identidade, e essa identidade, ela caracteriza o nome de um Pai sobrenatural, um Pai poderoso, que cuida de você, que supre todas as coisas, que te empurra, que te leva, que te anima. Aleluias. Ele é o seu Pai. Aleluias. Veja bem no versículo 28 de Gênesis capítulo 1, e Deus os abençoou. Você sabe o que significa? Deus liberou para que o homem pudesse prosperar. Vai, prospera, assuma o governo, cumpre aquilo que você foi criado para ser, levanta a cabeça, toma posse daquilo que é seu. Aleluia. Domine, governe aquilo que está nas suas mãos, governe a sua casa, governe a sua esposa, governe os seus filhos, governe os seus sonhos, governe aquilo que você tem estabelecido. Aleluia. É uma ordem da parte de Deus. Você não foi criado fraco, você foi criado forte. O seu lombo aguenta porrete. Aleluia. Pode vir problema. Eu fui criado para resolver problema. Você foi criado para assumir as responsabilidades. Aleluias. Então o homem, ele foi criado e foi liberado para crescer, para avançar, para ter domínio, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aleluias. Eu fico muito feliz. E o homem original, ele tinha santidade e vivia em justiça, porque o pecado afasta o homem de Deus, o pecado rouba as bênçãos de Deus, a justiça nos cobre, a santidade nos gera poder, autoridade para conquistar todas as coisas. Aleluia. Você está comigo? Olha para vocês verem como é interessante, quando a gente começa a trabalhar com a palavra, descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O homem criado originalmente, a Bíblia diz lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 10, que saía um rio, lá no jardim do Éden, e esse rio, ele se dividia em 4 braços, e esses braços, ele alimentava o jardim do Éden, e o homem, ele era alimentado por esses rios. É como aquela fonte que eu falei, é como aquele alimento. Então veja bem, o primeiro rio se chama Pison, que ele significa aumento. O homem tinha aumento na vida dele. O segundo rio se chama Gion, que significa rompimento.
O homem tinha rompimento na vida dele. O terceiro é tigre. O homem tinha velocidade alimentando a vida dele. O quarto é Eufrates, que quer dizer frutificação. Existia frutificação na vida do homem. Aleluia. Agora veja bem o que Jesus disse no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Aquela mulher, quando encontra com Jesus em João 4, a partir do versículo 5, quando ela encontra com Jesus no poço de Jacó, Jesus disse para ela: se você beber da água que eu te dou, você será uma fonte, do seu interior fluirão rios de água viva. Aumento, rompimento, velocidade, frutificação. Jesus aqui, ele estava falando do novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, ele se torna uma fonte, do seu interior flui rompimento, velocidade, frutificação. Você se torna uma fonte poderosa em Deus. Quem nasceu de novo aqui? Aleluia. Do seu interior flui rios de águas vivas. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Diga assim: aumento, rompimento, velocidade, frutificação. Você foi criado para gerar respostas em Deus. Deus tem expectativa na sua vida. Você precisa de entender para que você foi gerado, para que você foi criado. E quando nós andamos fora deste propósito, nós somos como um ioiô. Tem dia que nós estamos lá embaixo, tem dia que nós estamos lá em cima. Tem dia que nós estamos lá embaixo, tem dia que nós estamos lá em cima. Eu levei 27 anos para entender essas verdades. E por não entender essas verdades até os 27 anos, eu quebrei 2 vezes, 70 cheques sem fundo, 80 protestos, uma vida destruída, uma vida que não tinha expectativa. Eu não conseguia dar a volta por cima, mas quando eu entendi esta verdade, no meu interior passou a fluir rios de águas vivas. Aleluia. Coisas novas, coisas grandes começaram a acontecer na minha vida. Aleluia. Fala assim: eu sou representante legal de Deus aqui. Aleluia. Agora o interessante, querido, é que Deus, ele nos criou de uma forma tão poderosa, que ele também nos deu a liberdade de você crer em tudo aquilo que eu estou dizendo, de você dar crédito em tudo aquilo que eu estou dizendo, ou não dar. Assim o homem foi criado, lá no princípio. E o interessante, quando nós observamos, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 4, exatamente no versículo 4, está assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus não disse isso à mulher. Deus disse isso a Adão: Adão, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que você comer, Deus deu uma sentença: certamente morrerás. Então aqui nós vemos agora um diálogo da mulher com a serpente. A serpente aqui, ela estava tomada por diabo. Então a serpente diz assim: não foi isto que Deus disse. Deus disse: se você comer, seus olhos serão abertos. Então a serpente disse assim: é certo que não morrereis. E você sabe o resultado. Mas a pergunta que eu libero para vocês nessa noite: com quem vocês têm conversado? Quem tem sido o mentor de vocês? Quando você sai da igreja, quando você chega lá fora, quem tem instruído vocês? Quem vocês têm ouvido? O que vocês têm recebido como mentor para a sua vida? Quem tem dirigido a vida de vocês? Quem disse que vocês não vão prosperar? Quem disse que vocês não vão ficar ricos? Quem disse que vocês não vão ter bens materiais? Quem disse que os seus filhos não serão bem-sucedidos?
Quem disse que você não vai poder ter a sua casa própria, ter a sua empresa? Quem disse? Quem vocês têm ouvido? Quem disse que você vai ser igual ao seu parente? Quem disse isso? Deus não disse isso. Temos que entender aquilo que nós temos recebido, como nós temos comportado com as verdades que Deus já estabeleceu, e como nós temos comportado com aquilo que nós temos recebido lá fora. Como que nós temos apreciado a nossa vida? Deus, quando Ele apresentou Adão e Eva, Adão estava nu, e disse: Senhor, nós estamos nu, escondendo. Deus não disse que eles estavam nu. Deus, Ele diz a verdade: Adão, anda nos meus caminhos e prosperará. Viva aquilo que a palavra diz, que você vai crescer, que você vai avançar, que vai ter aumento, que vai ter rompimento, que você vai frutificar, você vai ser um sucesso. Deus disse isso a Adão. Aleluias. Querido, a carne, as nossas vontades, não é um comportamento ruim. Não é. A nossa maneira de pensar que é ruim, que é contra a palavra de Deus, que é contra a vontade de Deus, que é contra a fé em Deus, e é uma escolha mental. Nós aqui decidimos, nós aqui assumimos essa liberdade. É como se fosse um código para pecar, uma escolha. Aleluias. Você decide o que você quer viver, ou você vai entrar no centro da vontade que Deus tem para a sua vida, ou você vai viver com seus deleites, com as suas vontades, não cumprindo aquilo que a palavra diz, sendo fraco, medroso, ao ponto da mulher mandar, ao ponto da mulher ter que te sustentar. O que mais a gente tem visto isso é hoje, homens criados à imagem e semelhança de um Deus, e vive como mendigo espiritual, sendo coordenado, a mulher dando as direções, os filhos quase passando por cima. Então nós decidimos o que nós vamos viver e o que nós vamos ser. É como você andar no Espírito, é um modo de pensar. Eu vou andar no Espírito porque eu vou agradar a Deus, eu vou andar no Espírito porque eu vou cumprir as vontades que Deus tem a meu respeito. Eu vou andar no Espírito porque eu sou um filho de Deus, e Deus tem um propósito, e Deus vai comunicar no meu espírito. Deus não vai comunicar na minha carne, nas minhas vontades. Você está comigo? Você está me entendendo nessa noite? A nossa mente, ela é a nossa vida. A nossa mente constrói a nossa vida. A nossa mente, ela determina o que nós vamos ser no futuro. Jesus disse no livro de João, no capítulo 6, no versículo 63, na parte B, Jesus disse assim, Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Aleluia. As palavras, Jesus era o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Quando nós nos alimentamos da vida, daquele que pode, daquele que tem condição de fazer aquilo que nós não podemos, nós passamos a viver a vontade daquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu não posso, mas em Deus eu posso. Aquela porta não abriu ainda, mas eu vou crendo por dentro, construindo por fora, e aquela porta vai abrir. Aleluia. Eu desejo ser um empresário, crendo por dentro, se alimentando por dentro, e aquilo de repente pula para fora. O Espírito Santo, ele conta para as pessoas, ele levanta pessoas, ele cria ambientes, ele gera condição e cumpre o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Aleluias. Eu tenho aprendido a viver os melhores dias de Deus na face da terra. Para vocês entenderem, em 2022, em junho, eu fui acometido de um câncer de sangue chamado mieloma múltiplo. E nesse período, até dezembro de 2022, eu fiz quimioterapia, eu fiz hemodiálise, passei a tomar 23 comprimidos, eu perdi 27 quilos desse corpo físico.
andava na capa, mas eu era um gigante por dentro, crendo em tudo aquilo que a Bíblia dizia a meu respeito. Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mil cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Vivia como não tivesse, vivia crendo naquilo que Jesus disse: eu sou a vida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Depois eu fiz um transplante de medula e vim restaurando. Quer dizer, tem 1 ano e 4 meses que eu fiz um transplante de medula. E vou dizer para você, quando nós confiamos em Deus, todo o período que eu fiquei internado, todo o período que eu fiquei em casa, sem trabalhar, foi o período que eu mais prosperei na minha vida. Mais prosperei. A minha mente, o meu coração, a minha família, o meu caráter, financeiramente. Por quê? Porque eu confiava naquele que me chamou, aquele que tem um propósito na minha vida. Aleluia. Eu saí de cena, o poder começou a manifestar e trouxe tudo aquilo que eu necessitava, tudo aquilo que eu precisava. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Mas querido, nós temos que julgar em saber o que é espiritual, o que vem de Deus e que não vem de Deus. Muitas vezes nós recebemos palavras que não tem nada a ver com Deus, que é um papo furado. Eva e Adão caiu por um papo furado. Muitas vezes nós ouvimos coisas lá fora, desalinhamos daquilo que a igreja diz, daquilo que o pastor diz, daquilo que ele traz a direção, nós desalinhamos do nosso coração e passamos a viver de um papo furado. E o papo furado derrubou o homem, levou o homem à pobreza, levou o homem à miséria, levou o homem à escassez, levou o homem à morte. Aleluias. Por causa de um papo furado. Nós temos que entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Qual é a direção? Abrir o coração, abrir os olhos do entendimento, porque Deus, Ele é o Deus da prosperidade, Ele é o Deus da saúde, Ele é o Deus da mente sadia, Ele é o Deus da bênção, Ele não é o Deus da escassez. O Deus da escassez é Satanás. A gente vê muitas pessoas que dizem: estou na prova, no outro dia, estou na prova, no final do ano, estou na prova. Que Deus é esse que você está servindo? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa maneira de pensar, é mudar a nossa perspectiva daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você está comigo? Aleluias. Nós não estamos inseridos num reino de Satanás, nós estamos inseridos num reino de um Deus que conquistou todas as coisas e entregou para mim e para você, depositou dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Somos representantes legais de Deus. Aleluias. Eu estou muito feliz, muito alegre, porque a palavra, ela gera isso em nós. Todo o tempo Jesus, ele estava lá. O livro de João, capítulo 1, a partir do o livro de João, a partir do versículo 1, diz que no princípio era Deus, Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, Ele criou todas as coisas, Ele é a palavra, ela tem poder para criar, para restaurar. O homem, Deus, quando Ele criou a terra, Gênesis capítulo 1, parte a terra era perfeita. Gênesis capítulo 1, versículo, na parte B, existia um caos. Deus usou a palavra para poder restaurar a terra. Deus cria o homem perfeito em si, nele, e o homem cai, o homem entra em caos. Deus usou a palavra para restaurar o homem. Deus sempre vai usar a palavra para cuidar de você. Você precisa de conhecer a palavra. Você precisa de estar sempre com a palavra latente no teu coração.
não vivendo modinhas de crente, não, é viver a palavra, crendo naquilo que a palavra diz. Se você abre a Bíblia no Novo Testamento, e a palavra diz a seu respeito, é o próprio Deus falando com você. Aleluias. É o próprio Deus. Então o homem estava afastado de Deus no princípio, mas aí, na plenitude dos tempos, Deus envia a palavra, Deus envia Jesus, para poder buscar aquilo a qual Deus havia perdido, aquela comunhão do Éden. Então Deus, através de Jesus, Ele restaura esta comunhão. O homem agora não está sozinho mais, ele está agora com Deus. Deus, o véu que nos separava já não nos separa mais. Hoje nós podemos estar diante de Deus sem nenhum constrangimento. Nós podemos assentar no colo dele, nós podemos passar a mão no seu rostinho e dizer: Abba, Pai, Pai querido. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Você não é mais um pecador, não há condenação. O que passou, meu irmão, passou. Daqui para frente agora é vida nova, é coisas novas, é você viver o melhor de Deus, é você se levantar em Deus e dizer: eu posso todas as coisas, eu vou levantar, eu vou conquistar sim, eu vou abrir o meu negócio, eu vou cumprir os sonhos que estão no meu coração. Eu sou alimento para a minha geração, eu sou alimento para a minha esposa, eu sou alimento para os meus filhos, eu sou alimento para meus parentes, eu sou alimento para as pessoas. Aleluia. Deixa eu dizer para você, tem pessoas aguardando você se levantar, tem pessoas que estão aguardando você alimentá-las, gerar renda, gerar emprego. Você precisa se levantar em Deus, você precisa de entender que Jesus, Ele fez tudo agora para nos dar a vida original. Estamos agora no reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feito justiça de Deus. Aleluia. Nós somos a justiça de Deus, fomos justificados. Você pode andar agora sem vergonha, você é filho de Deus, você vive no Éden. Todo o suprimento, tudo que você necessita está disponível. Eu costumo dizer que muitas pessoas vão chegar lá no céu, porque lá as ruas é de ouro. Deus é um Deus exagerado. Lá tem fontes de águas vivas, fontes de água da vida. Está lá, o trono de Deus é tudo rico, é tudo poderoso. Tem pessoas que vão chegar lá no céu e Jesus vai falar com eles assim, só para dar uma comparação, vai abrir uma gaveta e vai olhar assim: uai, Jesus, o que é isso? Uma fazenda? É uma fazenda, essa fazenda era para você lá na terra, mas Jesus, eu fiz para a sua vida. Vai abrir outra gaveta, toma que carro novinho, Jesus vai falar assim: esse carro era seu para você usar lá na terra. Ah, Jesus, lá eu gostava de andar de Uber. Quer dizer, Deus tem uma vida plena nesse tempo, uma vida abundante. O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Jesus, Ele trouxe novamente o reino de Deus e estabeleceu dentro de nós. Você é esta fonte que flui, que abastece as pessoas, que abastece os negócios, que é criativo, que depende de Deus. Temos que sair da posição que nós estamos, temos que dar um up, sair dessa posição, um pouquinho acima da média. Vai gerar resultado. Você vai começar a viver algo que você nunca tinha experimentado. Olha para você ver, quando nós fazemos parte do reino de Deus, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 45, que Jesus, Ele fez aquilo que Adão não conseguiu fazer, é devolver. Adão tinha que permanecer crendo, uma vida em Deus. Jesus então, Ele veio e buscou novamente, Ele trouxe novamente essa condição ao homem, de poder viver diante de Deus, o reino dEle, a grandeza dEle. Mateus, Jesus diz assim: olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, os segredos que estão no seu coração,
que fora depositado por Cristo. Se a gente olhar um versículo antes, dizer, tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Olha a chave do reino. Você conecta em Deus, o que você fala aqui, acontece no céu, fala no céu. O que você desfaz aqui, desfaz lá no céu. Isso é uma chave que Jesus deu, para nós podermos trabalhar no reino. Veja bem, aquela casa, eu vou comprar ela. Você conectou no reino, está ligado lá no céu. Você vai passar a andar como? Crendo por dentro e confessando com a boca. Aleluia. O reino de Deus, a chave do reino de Deus, ela vai começar a trabalhar e vai começar a trazer para a sua vida tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Sabendo que desde o princípio o homem trabalhava, o homem administrava, o homem cuidava daquilo que Deus colocava nas mãos dele. O homem não parou de trabalhar nem um dia. Aleluia. Agora, para a gente fechar esse assunto, para você ver a grandeza de Deus, olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão quando morrer. Reinarão quando Jesus voltar. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós vamos reinar em vida. Aleluia. Tem muita gente querendo morrer para reinar lá no céu. Nós vamos reinar em vida. Desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, você está vivendo uma eternidade em Deus. Aqui você já está vivendo o céu na terra. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A eternidade já está dentro de você. Aleluia. Não espere morrer para você viver os propósitos de Deus. É em vida que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai ser suprido, que você vai cumprir os desejos de Deus no seu coração. Aleluias. Crendo por dentro e dando forma na parte externa, crendo naquilo que Deus diz, falando com a sua boca, aquilo que o seu coração crê, e as coisas vão começar a se formar por fora. Aleluia. Está comigo? Este é o propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, Deus tem uma visão no propósito. Aleluia. Porque o que você vê é diferente de uma visão. O homem que anda pelaquilo que ele enxerga é diferente do homem que anda pelaquele que tem uma visão. Ver é diferente de visão. A visão é um dom dado por Deus. É algo que Deus planta no nosso coração. Ver é uma função dos nossos olhos, é aquilo que nós enxergamos. A visão é uma função do coração. Todo homem que tem uma visão, ela nasce no coração. Tem muitos homens que andam pelaquilo que ele enxerga. Eu vou montar o meu negócio. O cara não tem a visão daquilo. Eu vou fazer isso. Ele não tem uma visão daquilo. Mas quando você tem uma visão, é algo que já nasceu dentro do seu coração. Você está comigo? Os olhos mostram o que a visão pode fazer. Simplesmente, os olhos, eles dão forma. Porque a visão é um propósito de Deus. Deus, ele só opera na vida do homem com um propósito. E quando ele planta um propósito no coração do homem, Deus já deu uma visão. Deus disse para Abraão: Abraão, vou te dar dinheiro, mas você vai abençoar a vida das pessoas. Olha a visão, olha o propósito. Abraão olha para o céu, olha para a terra, veja tudo isso. A sua descendência será assim. Uma visão com um propósito. Deus tem uma visão e um propósito para as nossas vidas. Você está comigo? O inimigo da visão é a vista. Às vezes nós só enxergamos, nós não temos uma visão. Ver limita a capacidade dos nossos olhos. Eu mesmo tenho que usar óculos, limita.
Mas quando você tem uma visão, não importa a situação dos seus olhos, você vai chegar, você vai enxergar, você vai tocar, você vai conquistar aquilo que o seu coração, ele está propondo. Você está comigo? Olha para vocês verem o interessante, a única coisa que limita a visão é a imaginação. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, na parte A, diz assim: porque assim como imagina sua alma, você é. Então, o que limita a sua visão é quando você se vê. Eu não posso, eu não tenho. Quem sou eu? Isso não é para mim. Ah, é só para o meu vizinho, a grama do meu vizinho é mais verde. Ah, o meu pai não me ajuda em nada. Eu nunca tive uma oportunidade. Isto é uma imaginação. Mas quando você se enxerga por dentro, quando você vê a visão que Deus colocou no seu coração, aleluia, você vai quebrar todos os paradigmas. Você vai lançar para trás tudo aquilo que é limite sobre a sua vida, e você vai fluir, meu irmão. Você vai cumprir a visão, o propósito que Deus estabeleceu no seu coração. Aleluia. Está acabando o tempo, vamos fechando aqui. Você está comigo? Agora, para você entender um negócio maravilhoso, que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz assim: não vos conformeis com aquilo que te modela, com aquilo que é o padrão da sua vida, com aquilo que gera limite, com aquilo que você acorda de manhã cedo, vai trabalhar, volta para casa. Ah, eu não estudo. Ah, eu não faço cursos. Olha, eu vou na igreja uma vez por semana, eu cumpro uma tabela. Paulo está dizendo: não vos conformeis com isso. Renova a sua mente, abra o seu entendimento, enxerga aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem expectativa. Eu falei no princípio, empresários, prefeitos, governadores, assim como imagina a sua alma, a visão vai cumprir na sua vida. Aleluia. Tolentino tem idade mais avançada. O salmista diz que nós seremos como uma árvore plantada junto à fonte do ribeiro, cujas folhas não caem, a qual dá o seu fruto na estação correta, e tudo quanto fizer vai prosperar. Aleluia. Não tem limite. Somos uma visão de um Deus criativo, um Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos de confiar no caráter de Deus. A sua palavra é a verdade. Se Ele diz, vai acontecer. Ele não é como o homem que mente. A palavra, quando ela é lançada, ela cumpre o seu efeito. Precisamos de entrar, mergulhar neste rio. Aleluia. Não sermos meros espectadores. Não sermos. Termos a vida de Deus, a vida Zoe. Assim como flui em Deus, vai fluir na minha vida, vai fluir na sua vida. Você está comigo? E a fé, ela é um firme fundamento. A fé não é para você operar no futuro. A fé é para você operar hoje. A fé é. Ela não vai ser, ela é. Você precisa de usar a fé como já estivesse vivendo. É coisa de doido. Quando nós entramos no reino de Deus, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Crer por dentro e confessar com a nossa boca. Aí nós somos inseridos no reino de Deus. E como é que nós vamos viver agora através do reino de Deus? Crendo por dentro. E a minha boca só vai falar aquilo que o meu coração crê. Tem muitas pessoas que estão recebendo coisas daquilo que diz, mas o coração não diz. Não foi construído por dentro, só aquilo que a boca diz. E muitas vezes são coisas malditas, porque o homem bom, Jesus disse, tira do seu coração as coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira as coisas más. Jesus estava falando acerca do homem novo, o homem que nasceu de novo. O homem que nasceu de novo, ele tira do seu interior só coisas boas. Só coisas nobres, porque o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aleluia.
A situação financeira está difícil, mas no meu negócio não, na minha vida não. A minha fonte, eu sei onde ela está, eu sei onde eu estou inserido. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar negócio, não vai faltar cliente. Por quê? Porque eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Você está comigo, querido? Você está animado? Aquilo que Deus, Ele quer comunicar ao seu coração. E nós já estamos encerrando, porque já estamos chegando no final. Mas uma coisa, nós não podemos sair daqui sem saber. Deus conhece o seu futuro. Ele já esteve lá. Ele criou o seu futuro. Ele só libera sobre a sua vida, porque Ele já foi lá no futuro. Ele conhece o seu futuro. O grande desafio que as pessoas não dão crédito àquilo que Deus estabeleceu como propósito. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso que nós precisamos de entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Deus, Ele já foi lá. Antes de nós sermos informes, dentro do ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já estavam em Deus. Estava tudo anotado em Deus. Quando nós começamos a caminhar, é o começo daquilo que Deus já terminou. Ele foi lá no seu futuro, criou todas as coisas, estabeleceu. Tolentino, você é um sucesso. Tolentino, você vai prosperar. Tolentino, você vai fazer obras maiores. E vai lá para o seu presente. E te criou aqui. E aqui você começa a andar no propósito, na vontade de Deus. E vai cumprindo. A minha vontade, ela é boa. A minha vontade, ela é perfeita. A minha vontade, ela é agradável para a sua vida. Aleluia. Existe uma função em Deus estabelecida nas nossas vidas. Aleluias. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantos tem nelas o sim, porquanto também temos nela o amém, para a glória de Deus. Quer dizer, tudo que nós vamos fazer, nós já temos o sim da parte de Deus e o amém da parte de Deus. Quer dizer, estamos liberados. Você pode colocar em prática aquilo que está no seu coração, que Deus tem estabelecido, cumprir na sua vida os propósitos. Fique de pé, eu quero orar por vocês. Você está comigo nessa noite? Cadê o homem do teclado aqui? Vem cá. Você está comigo, querido? Então repete comigo aqui: aumento, rompimento, velocidade, frutificação. Está dentro da sua vida, está dentro do seu coração. Você vai avançar, meu irmão, você vai crescer. Levanta a cabeça, olha para o céu. Eu sempre ando assim, ó. Não porque eu tenho o nariz empinado, é porque eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei onde está o meu Pai. Eu sei onde está o meu Criador. Aleluias. Vivendo 3 meses em uma cama, desabilitado, nem conseguindo ficar em pé. O meu Pai, Ele me supria em todas as coisas. Mandava lá o corvo levar comidinha para mim, no bico. Tolentino, jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Eu vou cuidar de você. A palavra, ela é tudo que nós precisamos, meu irmão. Você precisa de começar a viver a palavra de Deus. Dar crédito, ser mais agressivo com a palavra, gastar tempo com a palavra, conhecer o propósito de Deus, ler a Bíblia, meditar. Olha, eu tenho dúvida, vem no pastor. Olha, pastor, me instrui isso aqui. Eu quero crescer em Deus. Você vai ver como que Deus vai operar na sua vida, os milagres vão acontecer. Todos os sonhos que eu tive de infância, Deus cumpriu na minha vida. Eu tinha vontade de comprar apartamento de frente ao mar, Deus me deu.
Eu tinha vontade de me tornar um construtor. Eu construo hoje prédios, tem projetos para construir, tem terrenos para construir. Eu com 55 anos de idade, eu tinha um sonho de poder pilotar avião. Com 55 anos de idade, eu entrei numa escola e comecei a estudar, e comecei a pilotar avião. Deus é fiel. Deus pode nos dar infinitamente muito mais daquilo que a nossa mente medíocre enxerga. Você não pode limitar o que Deus pode fazer na sua vida. O livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, o livro de Romanos disse que aquele que não poupou o seu próprio filho e se deu por nós, não há de nos dar todas as coisas? Imagine você, Ele não poupou o seu próprio filho, e Ele nos deu Ele. As outras coisas não é nada para o nosso Pai, nada. Ele tem poder para fazer na sua vida, para mudar a sua história, para reconstruir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi lascado. Eu quero que você nessa noite coloque na planta do seu coração, e você vai falar com Deus. Deus, olha, eu cheguei aqui assim, mas eu quero a partir de hoje que o Senhor faça algo sobrenatural. O meu coração está diante do Senhor. Aquela mulher adúltera, quando ela foi pega, ela foi exposta diante de Jesus, e Jesus olhou para aquela mulher e amou aquela mulher. Jesus, ele buscou uma estratégia, porque ele conhecia a lei, tanto romana como a lei judaica, e Jesus então, ele construiu ali uma estratégia e disse, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e do maior ao menor foi indo embora. Olha a estratégia que Deus tem, e Ele quer fazer isso em nós, com seu amor, reconstruir. Aquele jovem rico, quando ele encontrou com Jesus, ele não abriu mão de quem ele era. Nós precisamos de descer da nossa posição e dizer ao Senhor, Senhor, a partir de hoje, faz tudo novo, muda, cumpre no meu coração os seus desejos, a sua vontade, a visão que o Senhor estabeleceu. Eu quero viver uma vida abundante na terra, ser grande, ser conhecido. Eu quero construir uma geração, eu quero ser conhecido na face da terra. Os meus netos, os meus bisnetos têm que saber quem fui eu, o homem que eu fui, o que eu construí, o legado que eu deixei. Não é diferente, irmão. Deus é um Deus geracional. Aleluia.